Seja muito bem-vindo ao curso Como Validar Minha Ideia de Negócio, onde você aprenderá a desenvolver, validar e lançar uma ideia de negócio de sucesso. Porque a pergunta que você precisa responder ao longo desse curso é: a minha ideia de negócio é boa ou não? Como saber se a sua ideia de negócio é boa? E para responder isso, nós vamos passar por 4 pontos. O primeiro é: uma ideia nasce de uma insatisfação. O segundo, solucionador de problemas. Terceiro, sonho certo. E por fim, o quarto, sustentabilidade. Quando a gente começa a falar sobre ideias, eu entendo que todo mundo tem. Talvez seja uma das coisas mais democráticas que existem. E na cabeça de cada um é sempre a melhor ideia do mundo que com toda certeza te levará ao sucesso. É bem provável que você já ficou milionário, pelo menos sonhando, pelo menos na sua mente, e se imaginou gastando toda a sua fortuna que a sua ideia de negócio te traria. Fazemos isso desde criança. Nós queremos empreender, nós queremos realizar nossos sonhos, queremos construir ou produzir algo que nos agrada, que nos motiva. Queremos seguir nossas paixões, aquilo que a gente gosta, nós queremos criar, montar, fazer algo, fazer com nossas mãos. Porque todos nós queremos liberdade. É isso que nossas ideias nos trazem. Algo a ser observado, entretanto, é que, e por mais duro que possa ser isso, é que a sua ideia não vale nada. Pelo menos ainda, por um período de tempo. E outro fato importante a ser observado é: será que a sua ideia de negócio é realmente boa? Quando a gente fala sobre ideia no mundo dos negócios, a gente chama de ideia alguma coisa que a gente pensa ser a solução para o problema de alguém e até mesmo do mundo. Mas precisamos ser o mais realista e honesto possíveis quando se trata de decidirmos fazer algo e investir nosso tempo e dinheiro, que muitas vezes não temos, para colocar a nossa ideia em ação. Como desenvolver uma ideia de negócio que seja rentável, que nos traga retorno, resultado, lucro, que seja sustentável, que perdure por um longo período de tempo e que seja prazerosa, que a gente gosta de fazer, que nos motiva todos os dias, ao acordar, ao falar: nossa, esse é o meu negócio, eu gosto de fazer isso. Como desenvolver essa ideia de negócio? Enquanto a nossa emoção diz para nós corrermos e colocarmos nossa ideia em ação, eu quero te incentivar a refletir por um tempo em alguns passos, para você descobrir se você tem o que é necessário para levar adiante uma ideia de negócio vencedora. É hora de analisar a sua ideia. Vamos lá? O primeiro ponto é: uma ideia nasce de uma insatisfação. E isso aqui é importante. Por quê? Primeiro, ideias vão e vêm, você não. O sucesso tem muito pouco a ver com as ideias em particular, e muito mais com as pessoas que estão por trás dessas ideias. Seus esforços, perseverança, inteligência, a sua disposição, oportunismo e o seu background, a sua história, dizem muito mais do que os seus sonhos. Logo, o sucesso da sua ideia tem mais a ver com você do que com ela mesma, do que com a sua ideia. No primeiro livro que eu escrevi, chamado A Mudança Necessária, eu escrevo que toda mudança começa quando sabemos o que a gente quer com clareza. Para alguma mudança acontecer e você se colocar em ação, é necessário uma insatisfação. Algo que te faça não mais se conformar com a situação que você está vivendo. Você já não aguenta mais o cenário no qual você está. Algo te incomoda e você sente uma necessidade de mudança. São 5 passos para a mudança. O primeiro é a insatisfação. Então tem alguma coisa na sua vida que não está te deixando satisfeito. E acontece um desejo por mudança. Eu preciso mudar. E se inicia esse processo de mudança, você deseja por mudança e algo queima no teu coração que te leva a dar o primeiro passo. É quando você se levanta e se coloca em ação para mudar isso. Então você é impulsionado a fazer alguma coisa a respeito dessa insatisfação. Você se sente motivado, você acorda melhor, com mais disposição, você começa a pensar somente nisso. Isso ocupa a sua mente. E aí acontece a transformação. Você já consegue ver a mudança. Você mudou, as coisas mudaram à sua volta e passa a existir agora a conquista. Você já não é mais o mesmo,
surge uma nova vida, você conseguiu o que você queria. E eu quero que você reflita nisso. Você consegue ver a sua ideia num panorama maior do que somente algo na sua mente, em algo que soluciona o problema das pessoas, o seu problema, os problemas do mundo? Você também consegue enxergar todo o potencial que você tem, que te capacita para colocar a sua ideia em ação? Lá no workbook você listará 3 qualidades ou pontos fortes seus que te dão credibilidade. Foi aquilo que eu disse, a ideia tem mais a ver com você do que com ela mesma. Você se sente capaz para isso? O seu histórico, o seu background te mostra que é possível você fazer isso e colocar em ação? E que você consegue ter resultado sobre essa ideia? O segundo ponto é comece solucionando um problema pessoal. Isso aqui é muito importante. Por quê? A maioria das pessoas que começam um negócio ou inventam um produto o fazem para solucionar seus próprios problemas, não os problemas dos outros. Então, primeiro você precisa entender que é necessário trazer solução para você e depois as outras pessoas verão como isso também é para elas. A gente vê muito isso no mundo da inovação. Quando alguma coisa nova surge, muitas pessoas não dão bola. Elas olham e falam, não, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Mas depois de um tempo, todo mundo está usando aquele produto. No filme Joy, e eu gosto bastante desse filme porque ele demonstra em uma história de adaptação real, né, sobre uma personagem que em um momento estava dentro de um veleiro e eles estavam tomando um vinho e essa taça de vidro que eles estavam segurando na mão cai e quebra dentro do veleiro. Ela se desespera, ela pega um pano para limpar aquele veleiro e ela pega o pano com todo o caco de vidro e ela vai torcer no balde, ela esquece, né, que ela está com vidro na mão, ela se corta toda, entra caco na sua mão. E aquilo leva ela a pensar em um problema. Nossa, foi um problema limpar esse veleiro, limpar os cacos de vidro da taça do vinho que nós estávamos tomando. E ela tem uma ideia de negócio. E se existisse, né, um esfregão, um artigo de limpeza muito comum e famoso nos Estados Unidos, se tivesse um esfregão que você não precisasse limpar ele com suas próprias mãos, ele próprio se limpava sozinho e você tirava e jogava numa máquina de lavar para limpá-lo. Isso leva ela a desenvolver esse conceito, o filme mostra isso, né, os passos, a dificuldade que é você colocar uma ideia em ação, desenvolver um negócio, ter resultado com o seu negócio, e o filme mostra todos esses percalços até que ela se torna uma empresária de sucesso e tem muito sucesso com a sua ideia. Então eu recomendo você ver esse filme e perceber essa história de como solucionar um problema pessoal primeiro, leva com que outras pessoas depois que também sofrem do mesmo problema, né, comprem a sua ideia e o seu negócio. Essa tela mostra pra gente a jornada emocional de criar algo ótimo, porque muitas pessoas sonham, têm vontade de empreender, mas eu acho que elas não entendem a dificuldade que é empreender, a dificuldade que é tocar um negócio. Não é algo fácil e simples, e se você não for resiliente, não gostar da sua ideia, não gostar do processo, você larga no meio do caminho. Então você começa com a ideia no mundo da imaginação, e você diz, essa ideia é a melhor do mundo. Você começa dizendo, cara, isso é muito divertido, nossa, olha tanto que eu gosto de fazer isso, mas de repente você vê que é mais difícil do que você pensava. E você se vê dentro de um pântano do desespero. Você fala, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou atravessar esse caminho aqui. Você fala, poxa, isso aqui vai me dar maior trabalho. Isso é horrível, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, eu quero largar, eu quero parar. Né? Você se desespera. Mas de repente você encontra dentro de você uma força, algo que te fala, esse é o caminho. Continua, persiste, acredite no seu negócio. E você se motiva novamente, você passa por esse processo, por esse momento difícil. Você se ergue, você fala, ok, eu vou continuar. Mas ainda assim é difícil. E de repente as coisas começam a mudar para você. Você acredita no seu negócio, você investe nele, você investe seu tempo, seus recursos. E você começa a ver algum retorno. E você começa a celebrar, você começa a olhar e falar, nossa, olha o que está acontecendo. Uau, olha como mudou a minha situação. E de repente você consegue. Você começa a ter sucesso com o seu negócio e, né, você saiu do processo da dificuldade para colher agora lucros. Quando as pessoas começam a se identificar com você, com a sua ideia e com o seu produto, a venda acontece com mais facilidade. Se eu desenvolvo um produto para uma insatisfação pessoal, ou seja, é algo que precisa ser solucionado,
As pessoas começam a ver em você essa ideia. As pessoas começam a se identificar. Os consumidores percebem que o que você oferece soluciona o problema deles também. Olha só esse ponto agora. Isso aqui que é importante. Então eu quero que você reflita. Qual é a origem da sua ideia? De onde que essa ideia nasceu? Ela está solucionando os seus problemas ou o problema de alguém? Você é capaz de prosseguir com essa ideia sozinho ou precisa de alguém com mais experiência para somar com você? E qual que é o problema que essa ideia resolve? E quem sofre dela em potencial? Um outro ponto que precisamos entender sobre ideia é que pouco se cria e muito se copia. Então, roube como um artista. Inspire-se em grandes negócios e em grandes ideias e desenvolva a sua ideia e o seu produto. Austin Kleon, um artista e escritor, autor do livro Roube como um Artista, diz que nada é inteiramente original. Toda obra é construída a partir de algo que já existia antes. Cada nova ideia é apenas uma combinação ou uma mistura de ideias anteriores. Steve Jobs disse: a grande questão aqui é procurar se expor às melhores coisas que os seres humanos já criaram e tentar trazer essas coisas para dentro do que você está criando. Então, no mundo de hoje, onde a gente tem acesso à internet, nós temos acesso a diversos livros, filmes, séries, a tudo que existe. Você precisa olhar para todas as coisas como referência e buscar ter ideia de cada uma dessas coisas e trazer para dentro daquilo que você está criando para somar dentro da tua ideia do teu produto ou do teu serviço. Pablo Picasso disse, o grande pintor disse: bons artistas copiam, mas os grandes artistas roubam. O segredo está em transformar o que você absorve em algo que tem a ver com você. Então não é porque eu vi algo que isso inteiramente serve para mim, mas às vezes um pouquinho daquilo ali eu vou pegar para adicionar como um tempero dentro daquilo que eu estou fazendo. O segredo é esse. E Kleon finaliza dizendo: aproveite as pessoas que você conheceu, os livros que você leu, os filmes que viu, os palestrantes que ouviu. Pegue algo deles que chamou a sua atenção, mas pegue algo e leve de volta para o seu local de trabalho, para o seu lugar de desenvolvimento, e misture isso com as suas próprias ideias e pensamentos e transforme em algo totalmente novo. Depois, mostre ao mundo para que possamos roubar de você. Eu quero que você reflita aqui. Inspire-se em grandes negócios e grandes ideias para desenvolver a sua ideia e produto. Você consegue listar 3 negócios e empresas que estão desenvolvendo uma ideia parecida com a sua e dizer qual é o seu diferencial? O que você faz diferente? Ou o que você fará diferente? Outra questão importante aqui é a realidade financeira. E aqui talvez esteja o maior problema em relação às ideias. Muitos atribuem grande valor às suas ideias, mas a verdade é que a ideia, ainda na fase inicial, no campo do pensamento, ela não vale nada. Não existe ainda um retorno financeiro. E crendo em si mesmo e no quão bom aparenta ser o seu projeto, muitas pessoas sentem-se dispostas a investir o que for necessário, mesmo que o projeto custe caro. A verdade aqui é que se você não consegue financiar sua própria ideia, não faça isso. Pelo menos não de impulso. Não há nada sexy em ter sociedade, crédito direto, cheque especial e nem mesmo venture capital. Então olhe para as suas finanças com honestidade e questione-se. Eu estou num bom local para investir em um projeto e em uma ideia de negócio, sem prejudicar a mim mesmo e a minha família? E o outro ponto é dinheiro fácil. Se a sua ideia não te fizer ganhar dinheiro nos primeiros 90 dias, nos primeiros 3 meses, é uma ideia ruim. Seu negócio precisa ser rentável e, se não se mostrar positivo logo no início, digo, gerando receita, faturamento, será necessário repensar se a ideia deve ser levada adiante. Então você tem métricas a serem observadas para os primeiros meses após o lançamento do seu negócio? Reflita nisso. Quais são suas metas e métricas a serem observadas para os primeiros meses após o lançamento do seu negócio?